Continuando, quando alguém se encontra ressentido com a má sorte, com os insucessos profissionais, afetivos e sociais, deve adquirir consciência das imensas possibilidades que lhe estão ao alcance e recomeçar as experiências que não obtiveram êxito, desarmado do pessimismo como do sentimento de culpa. Terrível. Sentimento de culpa, por quê? Por que sentimento de culpa se todos nós somos falíveis? Nós não somos seres perfeitos, não nos encontramos no mundo da perfeição, nos encontramos no mundo das provas, no mundo das expiações, no trânsito regenerativo. Nós precisamos tomar consciência disso. Então, caímos, vamos levantar, de cabeça erguida, vamos tocar para frente. Todo o processo de conquista passa por diferentes estágios de erro e de acerto, de insucesso e de vitória. Eu não vou lembrar, é uma pena, mas vou citar Thomas Edison, até conseguir adquirir habilidade para provocar a invenção da lâmpada, gastou imensas possibilidades e vezes, fazendo, errando. Entende? A mesma coisa aconteceu com Abraham Lincoln. Até ele se tornar presidente, ele passou por vários episódios de insucesso, mas não desanimou, não incorporou o pessimismo. O ruim é quando a gente se melindra, põe a capa do pessimismo e não volta a agir novamente. E ainda pior é quando tem o sentimento de culpa. Mas qual é o problema de nós errarmos? Vamos fazer novamente. Nós estamos em processo de construção. E nesse processo de construção, nós vamos cair, vamos levantar, vamos cair, vamos levantar, vamos cair. É como o bambu. Imaginemos nós se o bambu queixasse toda vez que recebesse uma rajada de vento. Toda vez que ele recebe uma rajada de vento, ele faz... Mas ele não sai dali. Ele não fala assim, não, eu vou cair e não vou levantar mais. Assim eu não fico fazendo esse movimento. Não, ele vai e volta. É a natureza. Aprendermos com a natureza. Todo o processo de conquista, nos fala Joana, passa por diferentes estágios de erro e de acerto, de insucesso e vitória. Desse modo, o conflito do ressentimento pode ser superado pelo exercício da autovalorização, do sentido de utilidade da vida, de conscientização do bem. Como que eu vou ficar me lastimando, lamuriando? Ai, meu Deus, por que foi acontecer isso comigo? Eu não poderia ter errado. Ora, como que não? Certa feita, eu estava voltando de Minas, num périplo que eu fiz com a minha esposa, nas
cidades históricas de Minas, né? Um show, né? Um show. E voltamos por um caminho que passava por uma grande represa, que não vou me lembrar o nome agora. Furnas, represa de Furnas. Uma coisa linda, né? Uma imensidão de água incomensurável, né? Muito bem. Aí quando entrei no território paulista, eu quis... Eu, eu sempre tive essas tiradas. Hoje não tem mais. Mas vamos pegar um atalho, vamos ver se a gente sai lá perto de Catanduva, coisa e tal, eu já economizo um bom pedaço. Resumindo, me perdi dentro de um canavial, barbaramente, andei pra cá, andava pra colar. Minha esposa possessa comigo. Por que você não foi pela estrada certa? Por que você não ficou na estrada de asfalto? Você vai entrar nessa estrada batida de caminhões canavieiros e vai para lá e volta para cá. Até que consegui encontrar uma estrada que me levava à rodovia. Só que me trouxe de volta. Tive que voltar para depois pegar a estrada certa que me levava a Catanduva. Entende? Errar é humano. Permanecer errando, não vou nem pôr o nome. Fica a critério de vocês para vocês avaliarem. A pessoa que permanece errando, não é? Até que podemos. Só que o que vai acontecer conosco? Tempo e tempo o quê? Perdido, porque se nós errarmos os mesmos erros, aí é um tempo perdido bárbaro. Mas se eu erro uma vez no A, uma vez no B, uma vez no C, uma vez no D, eu cometi erros diferenciados, mas são erros. Tiveram o mesmo princípio. Qual seria esse princípio? Talvez a teimosia, talvez o orgulho em não querer aceitar a própria limitação. Tenho que mudar. Eu tenho que alterar os meus conceitos. Entende? Mas até eu fazer isso, entende? Eu levo puxões de orelha. Desse modo, dizendo que todo o processo de conquista passa por diferentes estágios de erro e de acerto. Desse modo, o conflito do ressentimento pode ser superado. Olha os meios. Pelo exercício da autovalorização, do sentimento de utilidade à vida, de conscientização do bem. Ressentir-se, fecha esse pensamento, Joana, diante de alguém perturbador ou de algo desequilibrante, pode ser considerado como reação emocional imprevista, que ocorre, suscetível, porém, de liberação, de rápida diluição nos painéis do sentimento atormentado. Então, veja bem, nós até podemos, desde que a gente tenha, pode ser considerado como reações emocionais imprevistas, suscetível, porém, de libertação, de rápida diluição. Não podemos ficar remoendo, porque gera um ressentimento patológico. Manivelinha, não sai daquele estágio. Aí já é complicado, né? Aí já é complicado. Então, entendamos bem, prestemos atenção antes de nós terminarmos no próximo vídeo. Ressentirmos, jamais. Errarmos, sempre. Porque se nós não errarmos, é porque a gente fica parado, estagnado.
não dá certo. Se você está em atividade, você está sujeito ao erro. Assim como você está sujeito ao acerto. Então, qual é o meu foco? Acerto. Para que eu entre no foco do acerto, o que eu preciso? Eu preciso de ter discernimento. Discernir o certo do errado. Mas como eu vou discernir o certo do errado se eu estou vivendo num mundo de relatividade? Não. O certo é aquilo que se encontra em harmonia com os ensinamentos de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém subirá ao Pai senão por mim. Eu tenho uma referência. Então eu devo pegar as pegadas do Mestre. Nas pegadas do Mestre eu errarei menos. Mas correndo? Não. Lenta, lenta e lentamente. Vamos voltar para encerrar.